E, novamente, agradecer a todos vocês, né? Agora a gente vai efetivamente falar um pouquinho das franquias, né? Muitas pessoas têm dúvida, né? A gente convidou, estão aqui pouquíssimas pessoas, né? Nós convidamos pessoas extremamente especiais que fazem parte da nossa caminhada, né? Então, fornecedores, colegas fisioterapeutas que trabalham conosco, né? Que têm essa parceria com a Pulsicor. Alguns fisioterapeutas, né, que já têm interesse em franquias, que a gente já vem negociando, né, fazendo algumas negociações ao longo desse caminho. Então, esse evento realmente foi planejado para um público muito, muito, muito seleto e muito especial. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as franquias. Né? Hoje é o momento que a gente tem de, efetivamente, apresentar, né, e matar a curiosidade da maioria das pessoas. Então, quando é que vocês vão falar como é que vai funcionar e tal? Então, esse é o momento, né? Então, a franquia realmente nasceu, né, da nossa vontade de levar esse serviço realmente para outros locais, né, que outras pessoas pudessem efetivamente ter o privilégio de receber um serviço de fisioterapia cardiopulmonar de verdade, né? Individualizado, humanizado, planejado, estudado, né? Então, que essas pessoas realmente tenham a oportunidade, né, de ter acesso a um serviço como esse. Tá? Então, a maioria de vocês já me conhece, né, mas nós vamos nos apresentar um pouquinho, né, Luiz Eduardo? Então, eu já trabalho na área de fisioterapia cardiopulmonar há quase 17 anos, né, desde que me formei. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com fisioterapia cardiopulmonar. Não gostava durante a graduação, tinha pavor, e o meu primeiro emprego foi dentro de um hospital, né? E passei a gostar muito e passei a amar muito, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não trabalhar com doenças cardíacas e pulmonares, tá? E que a gente possa, né, levar isso para outras pessoas. E, ao longo da nossa caminhada, muitas oportunidades foram surgindo, né? Hoje a gente atende também o público com doenças oncológicas, né? Que é uma parcela da nossa população que há poucos anos não tinha essa percepção da importância da fisioterapia ao longo do tratamento oncológico, antes de ser submetido a uma cirurgia, depois de ser submetido a uma cirurgia. Então, a gente vem expandindo, né, também as nossas áreas de atuação dentro deste segmento. Tá? Além disso, hoje a Pulsicor trabalha com cursos, né, eu ministro alguns cursos em relação também, né, às doenças cardíacas e pulmonares, aqui na Pulsicor. E, antigamente, eu trabalhava muito com docência, né, sempre gostei também de ser professora, além de fisioterapeuta, né. Mas chegou um momento que, efetivamente, eu precisei escolher onde eu apostaria todas as minhas forças e me dedicaria, né? Foi onde, efetivamente, nós decidimos, né, abrir a Pulsicor e ter uma dedicação exclusiva para a Pulsicor. E foi aí que os caminhos, né, a gente foi percorrendo os caminhos e as oportunidades também foram surgindo ao longo desse tempo. Então, nós temos uma trajetória hoje de Pulsicor. Opa, vamos lá. Tá bom, sem problemas. Vou falar um pouquinho, porque eu quase não gosto, né? Enquanto ele arruma ali, tudo certo. E aí, ao longo né, da minha formação, eu fui me especializando nessa área, fiz um mestrado nessa área. E hoje, né, me divido entre os cursos da Pulsicor, cursos de pós-graduação e os atendimentos da Pulsicor, né? E hoje eu tenho o privilégio de ter o meu irmão mais velho, Luiz Eduardo, como meu sócio e administrador, né, da Pulsicor. E ele vai se apresentar um pouquinho também. Bom, boa noite a todos. Um dia muito especial para nós, né? Hoje estarmos aqui juntos com pessoas tão queridas pela família Pulsicor. E nessa caminhada, a gente chega nesse momento que talvez nem nós mesmos imaginávamos no começo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu
apareço menos no Instagram. Eu trabalho mais nos bastidores, realmente. A Flávia é que aparece mais, a equipe, né, as meninas aparecem mais. Então, eu venho de uma jornada, minha formação em comércio exterior, para quem não sabe. Trabalhei por muito tempo com logística, comércio exterior, carga, prazo, entrega, falar com gente de outros países, e eu imaginei que essa seria a minha carreira, né? Só que a vida, ela toma contornos que nem mesmo a gente imagina, né? Eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje. Jamais. Mas hoje eu estou muito feliz por estar aqui, né? Quando em 2020 eu entrei com um braço na Pulsicor, depois o outro braço, depois uma perna, as duas. Hoje é corpo, alma, coração e tudo, né? Então hoje eu sou muito feliz por contribuir, né, com esse processo de expansão da Pulsicor. A gente começou lá, a Flávia começou e idealizou esse projeto em 2017 e foram pequenos passos com muito trabalho, um trabalho honesto, um trabalho ético, um trabalho realmente de muito afinco e de amor. E eu sempre admirei minha irmã como fisioterapeuta. Então, de admirador a sócio, de admirador a gestor. Então, a minha caminhada hoje na Pulsicor é de plena realização, né? De poder auxiliar nesta caminhada que hoje oficialmente ganha um novo capítulo. A reabilitação cardiopulmonar e fisioterapia respiratória de qualidade, ela vai poder chegar a mais pessoas. E mais do que um negócio, a Pulsicor é um propósito. A gente tem um propósito de vida, né? Não trata-se apenas de um negócio. É claro que ele é. Mas, além disso, existe uma verdade que a gente exerce todos os dias em cada atendimento. Cada pessoa que chega até nós, a gente quer mudar a realidade dela. A gente quer transformar a vida dela. Então, eu penso que não há realização maior para uma pessoa do que o seu trabalho ser um propósito de vida. Então, eu só tenho que realmente agradecer a nossa equipe, que é maravilhosa, a minha irmã e sócia Flávia, e a todos vocês que estão aqui, porque se a Pulsicor chegou até esse ponto hoje da gente poder lançar uma rede de franquias, é porque existe uma rede importante de fornecedores, de parceiros, de amigos, de pacientes. Então, todos vocês que estão aqui contribuem para o nosso sucesso e para a nossa caminhada. Então, nós temos aqui parceiros de serviços, parceiros de venda de material, de equipamentos, a gente tem outros fornecedores, temos amigos, colegas fisioterapeutas, então todos têm a sua parcela de contribuição nisso. Então, para a gente é pura satisfação, né? Pura alegria a gente estar com vocês. Então, nosso muito obrigado novamente. Agradeço, né? E a Flávia agora vai mostrar um pouquinho. A gente preparou uma breve apresentação, a gente promete que vai ser breve. Mas muitas pessoas nos perguntam assim, né? Luiz, Flávia, o que é uma franquia? Como é que funciona? O que é a Pulsicor em uma rede? Né? Então, o nosso intuito aqui, claro, não é esmiuçar, não é a gente se alongar aqui, né? Mas é que a gente possa apresentar para todos os presentes o que significa a rede Pulsicor, né? Então, a Flávia vai começar a apresentação, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a Pulsicor hoje é a primeira franquia do Brasil, né? A primeira empresa do Brasil de fisioterapia cardiovascular e respiratória a ser franqueada, né? E desde que nós começamos, a Pulsicor foi pioneira em serviço de verdade, especializado, não existia.
Quando nós começamos, eu ainda pensei, o meu esposo está aqui, a prova disso, ele disse, meu Deus, Flávia, vai inventar isso a essas alturas do campeonato, abrir empresa, tu dá aula. Eu disse, não, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero fazer diferença. Não existe aqui na nossa região um serviço ao qual eu acredito que daria certo, né? E assim foi que a Pulsicor, né, foi aos poucos caminhando, e hoje, né, a gente é a primeira rede de franquias de fisioterapia cardiovascular e respiratória do Brasil. Tá? Um pouquinho da nossa trajetória. Então, a Pulsicor foi idealizada em 2017. Tá? Nós, como disse, eu dividia a minha vida como docente e reservei uma manhã para atender. Vai que dá certo. Vou tentar. Essa manhã foi ficando pouco, foram surgindo mais pacientes, daqui a pouco eu já estava em 2, 3, 4, todas as manhãs, e fui me desvinculando das tardes, até que eu me desvinculei 100% das aulas e me dediquei 100% à Pulsicor. Então, em 2017, eu ainda realmente me dividia muito entre docência e Pulsicor. Em 2018, efetivamente, né, eu decidi que eu precisava me dedicar a uma única coisa só, para que desse certo, e foi onde efetivamente nós começamos, né, aqui no Riviera, em uma sala de 45 metros quadrados, a oferecer o serviço de fisioterapia cardiovascular e respiratória. Em 2021, esse espaço já não dava mais para atender todo mundo que chegava até nós, tinha dias que a gente já não tinha mais agenda, a gente já não tinha mais profissionais para atender todo mundo que chegava. Foi aonde nós decidimos, então, ampliar a Pulsicor, não apenas em espaço físico, então nós saímos de uma sala de 45 metros para uma sala de 100 metros, mas principalmente para ampliar os nossos atendimentos domiciliares, consultório, e oferecer sempre a qualidade que a gente sempre ofereceu lá desde o início da Pulsicor. Em 2022, nós abrimos a nossa filial em Florianópolis, né? Nós temos uma grande parceira, que é a Daisy, que está aí também nos prestigiando, que começou conosco aqui, e ela tem uma empresa em Florianópolis, e você me dizia, Flávia, vamos abrir em Florianópolis. Eu pensava, ai, Jesus, acho que não, né? Já eu quase não dou conta, né? E foi... Isso. E ela foi uma grande incentivadora para a Pulsicor ir para Florianópolis. Flávia, vem, aqui não tem serviço assim, vem, e a gente foi. E estamos lá. Só que a gente diz, agora, para abrir um terceiro local, a gente já não dá mais conta de eu e o Luiz Eduardo administrarmos tudo, né? Não tem como. E eu sempre, nunca paro, disse, Luiz Eduardo, o que tu achas da gente lançar franquias da Pulsicor? Aí ele, tem certeza? Tenho. Vamos? Vamos. Então, vamos lá. E aí a gente começou a pensar ainda, né, sobre a possibilidade de abrir a franquia. Nós conhecemos ao longo do caminho a Milena, depois ela vai se apresentar, que tem uma empresa, né, onde ela prepara, né, outras empresas para franquear. E aí foi que a gente começou. Então, a gente já está construindo a franquia há 1 ano, até que chegou esse momento de a gente realmente estar com tudo estruturado para abrir as franquias. Tá? 2023, aquela sala que era muito grande, que parecia que a gente nunca ia ter todas as salas ocupadas, já não dava mais conta também. E a gente foi para né, temos uma outra sala, que hoje é de aproximadamente 160 metros, onde, graças a Deus, né, a gente tem esse fluxo, né, todos os dias de pacientes entrando e saindo. Então, essa foi a nossa trajetória em relação ao crescimento, ao desenvolvimento do nosso serviço. E aqui, né, efetivamente, em 2023, o lançamento das franquias Pulsicor. Eu acredito muito que a Pulsicor dá certo, porque nós temos valores, né? Então, a gente, às vezes, vê muitas empresas que crescem, mas perdem a sua essência, perdem o seu valor, perdem os seus valores que vieram lá da nossa família, lá da nossa educação. E eu acho que a nossa Pulsicor deu certo e continuará dando certo pelos valores que a gente tem, não só eu e o Luiz Eduardo, mas de toda a equipe que hoje está conosco.
Então, hoje nós temos, né, o valor de cientificidade. Eu, como professora, obviamente, levo isso muito à risca. Vamos fazer, mas vamos fazer se houver evidência científica. Vamos implantar, sim, um equipamento novo, se tiver evidência científica. Né? Então, o humanismo é um valor muito claro dentro da PulseCore. Todas as pessoas que são atendidas, elas falam, nossa, eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. E, às vezes, não é o atendimento em si, porque nem deu tempo de fazer efeito. E, sim, a forma com que ele é recebido, a forma com que a gente conduz o atendimento e a forma que a gente respeita esse paciente e valoriza esse paciente que chegou até nós. Valores, né, que a gente traz da nossa educação: ética, dedicação, comprometimento e sempre inovação. Eu sempre digo para os usuários, se prepara, porque eu vou para a internet, tudo que tiver de novo, dá um jeito, nós vamos ter que comprar. E isso motiva muito os pacientes. Né? Às vezes a gente vê idosos que adoram fazer reabilitação com realidade virtual. Idosos de 80, 90 anos, e que descobrem ali mais uma forma, né, diferente de reabilitar e uma vontade extra de estar conosco. Tá? Quais são os serviços que a PulseCore hoje oferece? Então, a maioria das pessoas acha que é tudo a mesma coisa, reabilitação, né? Mas dentro do segmento da cardiorrespiratória, como a gente, né, popularmente define, nós temos o tratamento das doenças cardiovasculares, das doenças respiratórias, das doenças oncológicas e de indivíduos saudáveis que chegam até nós com o objetivo de melhorar a sua performance cardiopulmonar e muscular. Então, aos poucos, a gente foi entendendo também que a gente precisava ter outros braços dentro de um único segmento. Números PulseCore. Então, muitas pessoas falam, será que vale a pena ter uma franquia? Né? Todo mundo que entra em contato conosco é a pergunta recorde. Né? Então, a gente trouxe alguns números da PulseCore e algumas razões de ter uma franquia PulseCore. Então, nós temos 16 anos de experiência, né, na área de fisioterapia cardiovascular e respiratória, 6 anos da nossa sede, né, PulseCore Itajaí. A primeira clínica especializada em Santa Catarina foi a PulseCore, né, e uma das primeiras do Brasil. A gente sabe que muitos profissionais, eu atendo cardiorrespiratória, mas, na maioria das vezes, não é um serviço especializado. Né? E hoje a gente tem, né, também a filial de Florianópolis. Né? Antes de franquearmos, eu e o Luzar conversamos muito sobre a possibilidade de termos uma filial. Como será gerenciar mais uma unidade? Como será padronizar o que a gente faz em Itajaí em uma outra unidade, para que a gente estivesse mais preparado para franquear o nosso negócio? Motivos, são muitos, né? Poderia ficar a noite toda falando, né? Mas a gente elencou alguns dos motivos, né, de ter franquias PulseCore. Primeiro, a questão, né, do know-how. Eu sempre digo que a expertise a gente adquire ao longo dos anos. Né? Então, quando a gente se forma, aos poucos a gente vai vivenciando muitas experiências, tendo contato com muitas doenças complexas, pacientes, né, com disfunções complexas. Isso nos dá um know-how muito grande de conduzir casos extremamente simples, mas também extremamente complexos. Às vezes, quando a gente recebe a ligação de algum colega, físio, médico, Flávia, mas assim, é muito complexo, eu não sei se essa pessoa vai ter melhora. E sempre tem. Eu digo, eu adoro o caso complexo. Adoro, porque eu sei que a gente vai fazer a diferença se ele chegar até o nosso serviço. Tá? Às vezes as pessoas me disseram que se eu fosse na PulseCore, eu voltaria a fazer tal coisa. Se eu fosse na PulseCore, isso para nós é muito gratificante, né? Saber que realmente hoje a gente tem, né, uma representatividade em relação à nossa expertise e o know-how que a gente tem atualmente. Rede de fornecedores, então toda empresa tem uma rede de fornecedores. Nas franquias, esses fornecedores eles precisam ser homologados, ou seja, a gente precisa da mesma qualidade em todas as franquias que a PulseCore tiver, ou seja, todas as marcas, todas as quantidades de equipamentos que nós temos aqui, será reproduzida para as outras franquias. Né?
Uma vez que a gente tem franquias, a gente consegue fornecedores com melhor valor, né? Isso é muito importante para quem quer ter o seu próprio negócio. Muitas vezes não consegue acesso a fornecedores por ser uma única pessoa, né? Ter um fluxo, às vezes, mais baixo de atendimento e assim sucessivamente. Nós temos, então, toda a capacitação que é feita nas franquias, né? Então, existem diferentes e inúmeros manuais, desde quando esse paciente chega até a Pulsicor. Obrigada. Desde quando esse paciente chega até a Pulsicor, como que ele é avaliado, quais os testes são feitos, como que a prescrição da reabilitação é feita, quanto tempo depois ele deve ser reavaliado, quais são os critérios de alta e assim sucessivamente. Por isso que é tão demorado abrir, franquear, né, um negócio como esse, porque tudo tem que ser documentado e padronizado. Modelo exclusivo e completo de negócios, com diversificação da nossa atuação, ou seja, a gente não faz só fisioterapia respiratória, como muitas pessoas pensam. Então, a gente foi inovando, então, hoje a gente atende online, a gente atende Itajaí, Floripa, Araquari, Blumenau, olha, Ilhota, o que vocês puderem imaginar, a gente vai. Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, nós atendemos. Então, isso também é um diferencial muito grande. Natal, Réveillon, sempre haverá alguém da Pulsicor à disposição. Tá? E isso nunca existiu na nossa área, né? E hoje a gente sabe que atuar dessa forma previne complicações, previne hospitalização. Isso faz uma diferença enorme na vida de muitos pacientes. Exercer a fisioterapia respiratória, que a gente chama de moderna. Existe uma fisioterapia respiratória muito antiga, muito arcaica, que é feita até hoje, por incrível que pareça, né? Então, a gente sempre denomina o que a gente faz aqui, fisioterapia respiratória moderna, com embasamento científico, com resultados comprovados. Idealização, desenvolvimento e vivência integral nos modelos, ou seja, como que a gente pensou em franquear a Pulsicor? Exatamente da forma que a gente foi crescendo, a gente foi planejando as franquias. Como a gente começou, um modelo X, quando a gente evoluiu, um outro modelo de negócio, a Pulsicor hoje. Então, a gente usou a nossa própria experiência para passar para os franqueados futuros. Rentabilidade financeira, sempre que a gente, obviamente, pensa em um negócio, a gente pensa assim na viabilidade disso, porque isso é um investimento e às vezes é um sonho de uma vida inteira, né, de um profissional. Então é um negócio próspero, né? Hoje nós somos na equipe em 12 fisioterapeutas. Das 12, quase todas vivem de Pulsicor, ou seja, não atendem aqui, atendem lá e atendem em outro lugar, porque elas vivem aqui porque a gente tem uma demanda muito grande de pacientes. Às vezes eu digo, eu não sei mais onde é que eu vou colocar paciente, porque não tem mais lugar, mesmo com 12 pessoas atendendo ao mesmo tempo. Então, é um negócio rentável. Sistema de gestão adequado e necessidade de negócios. Então, hoje o Luiz Eduardo faz toda a gestão da clínica, né? Então, via sistema, enfim, né? Com alguns critérios. Então, isso é muito importante. O fisioterapeuta em si, a gente não tem muito essa vivência quando a gente se forma. A gente sai muito cru em relação a gerir um negócio, né? Em relação à parte financeira do negócio, à parte contábil do negócio. E hoje isso é muito importante. Eu sempre digo para o Luiz Eduardo, eu tenho certeza que a Pulsicor também dá certo pela gestão que acontece por meio, então, do Luiz Eduardo. Atualização constante de protocolos e a inovação, então, a tecnologia, né, está muito presente no nosso dia a dia. Tá? Outros motivos para se tornar um franqueado Pulsicor é possibilidade de faturar até 2 milhões anuais, pensando, obviamente, no crescimento da empresa, na forma que a Pulsicor é hoje. Tá? Nós montamos 3 modelos de negócios diferentes, ou seja, ninguém começa do tamanho que nós somos hoje. Então, nós pensamos em 3 modelos distintos, exatamente da forma que a gente foi crescendo ao longo do tempo. Média de 30% de lucratividade, que é considerado hoje, né, um percentual ótimo para um negócio, que é viável, que é rentável, que se paga
e consegue também gerar diferentes investimentos ao longo dos anos. Diferentes tamanhos de espaços, porque às vezes a gente vê que muitas pessoas olham o nosso espaço hoje e dizem assim, meu Deus, mas é muita coisa. Mas a gente não começou assim. A gente começou numa sala de 45 metros, com menos da metade de recursos que a gente tem hoje. Tudo sempre foi de qualidade, tudo sempre foi diferente, tudo sempre foi pautado em evidência científica, só que era menor. E a gente sempre pensa que é a melhor forma de iniciar um negócio. Modelos Pulsecore, então hoje a gente tem o modelo Small, que é o modelo menor, uma sala menor, capacidade de atendimento menor. A Pulsecore Large, que foi a nossa transição lá de 2021 para 2023, e Large Full, que é a Pulsecore atual. Então, a gente passou pelos 3 modelos. A gente foi Pulsecore Small, nós somos Pulsecore Large e hoje somos Pulsecore Large Full. O que diferencia, né, esses diferentes modelos de negócio? Equipamentos, número de equipamentos, tá? Então, obviamente, quando eu tenho uma sala de 45 metros, eu não consigo fazer o mesmo número de atendimentos que a gente faz numa sala de 160. Reforçando, a qualidade a mesma, equipamentos de ponta, porém em uma quantidade menor. Tá? Existem alguns equipamentos dentro da fisioterapia que hoje a gente tem disponível apenas em UTIs da região, que a gente tem na Pulsecore Large. Então, a gente recebe, às vezes, muitos pacientes que, para não internarem, fazem a fisio conosco para evitar uma internação. E, às vezes, internam e só chegam a fazer esse tipo usar esse tipo de recursos na UTI. E a gente usa na casa do paciente, a gente leva na casa do paciente alguns recursos. Tá? Só que, claro, que começar um negócio com recursos assim é muito caro. E a gente também não tinha quando começou. Então, aos poucos, a gente foi incluindo diferentes equipamentos. Tá? A nossa Pulsecore... Opa! Espera aí. A nossa Pulsecore Large, tá? Isso, a Small eu já falei. Uhum. Agora, a nossa Pulsecore Large, ela é composta por um espaço, tá, entre 90 e 100 metros quadrados, e a gente passa a ter diferentes recursos. Então, tudo isso aqui, de forma ilustrativa, fazia parte da Pulsecore Small. Quando a gente passa para a Pulsecore Large, a gente tem mais equipamentos, né, obviamente, e equipamentos diferentes do que a gente tinha na Small. Muitas vezes é trocar um equipamento que era digital por um equipamento analógico, né? Muitas vezes trocar um equipamento que tem 10 velocidades por um equipamento que tem 30 velocidades, né? Então, a gente tem alguns diferentes equipamentos que não são compostos, né, dentro da Large. Large Full, então, a gente tem, hoje, né, a Pulsecore tem um espaço de 160 metros quadrados, mas a gente já considera uma Pulsecore Large Full a partir de 120 metros quadrados. O que basicamente diferencia? Novamente, aqui embaixo a gente tem todos os recursos que tinha na Small, na Large, e todos esses recursos que só tem na Large Full. Por quê? Hoje a gente conta com a avaliação por ultrassom. Ultrassom só tem dentro dos hospitais, ou as pessoas acham que só médicos fazem. O fisioterapeuta tem essa capacidade, né? Então, hoje a gente utiliza o ultrassom para avaliar doenças pulmonares, avaliar músculo de perna, músculo de braço, músculo respiratório. E, novamente, nós somos também somos ainda o único serviço a utilizar o ultrassom para avaliação em domicílio e avaliação em consultório. Nós utilizamos hoje o que a gente chama de catéter nasal de alto fluxo, esse equipamento que eu disse que a gente só tem nas UTIs da região, não existe nenhum outro serviço que tenha, tá, esse equipamento. Ele foi extremamente utilizado na pandemia e salvou muitas pessoas. E muitos dizem, eu só sobrevivi porque eu usei o catéter nasal de alto fluxo. Né? E eu penso, meu Deus, que privilégio as pessoas que vêm até a Pulsecore e usam isso em casa. Né? Então, esses modelos de negócios eles vão se diferenciando pela capacidade, né, de poder, obviamente, oferecer recursos, né, investimentos maiores.
perfil do franqueado, o que eu preciso ser para ter uma franquia da Pulsicor? Então, existem diferentes perfis. Eu sempre digo que a gente aprende tudo o que a gente deseja, basta querer, né? Mas o perfil desejado é que seja um fisioterapeuta, obviamente já formado, que tenha experiência nessa área hospitalar ou a área de atendimento de consultório. Não obrigatoriamente, tá? O pessoal precisa ser fisioterapeuta. Hoje a gente já conversa com algumas pessoas que não são fisioterapeutas, mas querem investir em um negócio, mas precisarão de um fisioterapeuta para assistência. Tá? Então, o nosso objetivo não é vender, é propagar a qualidade da Pulsicor. E, portanto, a gente sempre precisará de um fisioterapeuta à frente das franquias Pulsicor. Sempre, né, uma das coisas que a gente sempre coloca é a disponibilidade. Então, a gente vive Pulsicor 24 horas por dia, eu e o Luiz Eduardo, né? A gente todo dia pensa em melhorar, todo dia conversa o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para ser diferente de todos os serviços que já abriram depois da gente. E é isso, né? Esse é um perfil que nem todas as pessoas têm, né? Às vezes a empresa começa a crescer e as pessoas abandonam o seu próprio negócio na mão de outras pessoas, né? E a Pulsicor, eu sempre digo, é a minha cara e a cara do Luiz Eduardo, que é o jeito que a gente idealizou esse negócio. E que toda a nossa equipe tem o mesmo perfil. Quem está conosco hoje é porque é assim como eu e o Luiz Eduardo somos. Só que a gente não encontra profissionais assim tão facilmente, né? Então, ser fisioterapeuta, especialista ou não vai fazer muita diferença. A gente quer alguém que seja fisioterapeuta, mas que queira crescer, queira ter um negócio próspero. E, para isso, precisa se dedicar de corpo e alma, sem preguiça, de segunda a segunda. Tá? Às vezes eu digo, meu Deus, Luiz Eduardo, nós somos os donos, está todo mundo descansando, e nós dois? Meu esposo diz, quando é que vem para casa? Não sei, estou aqui no Luiz Eduardo, vou demorar. Ou a esposa dele, Luiz Eduardo, não sei, estou aqui na Flávia, vou demorar. E é isso, é muita dedicação e é acreditar que o que a gente faz dará certo. Luiz Eduardo vai conversar agora um pouquinho com vocês da parte mais administrativa, que é ele que conduz a parte, tá? Essa parte dentro da Pulsicor. Bom, então a Flávia apresentou, né, essa primeira parte, todo o escopo do que é o franqueamento e o franqueamento dentro da Pulsicor. Então, aproveito, a gente falou muito de dedicação. Queria quebrar um pouquinho o protocolo, agradecer duas pessoas, né, que é a minha esposa, Thalita, e meu cunhado, Gênesis, porque se a gente consegue se dedicar... É muito importante, gente, essa menção, assim, eu quebro um pouquinho o protocolo, porque se a gente consegue se dedicar dessa forma, porque eles nos entendem, muitas pessoas perguntam se eu e a Flávia somos um casal. E eu digo que não, que nós somos irmãos. Mas talvez as pessoas vejam mais nós dois juntos do que com os nossos cônjuges. Então, já estamos acostumados com essa pergunta, né? Então, o nosso agradecimento, assim, né, sem palavras para quem está do nosso lado todos os dias e que nos possibilitaram chegar aqui, né? Então, existe uma associação, a gente chama da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, né, que ela coordena toda a parte de dados, né, de franqueamento, não somente na área da saúde, mas em todos os segmentos dentro do Brasil, né? Então, aqui a gente consegue ver um gráfico que mostra, né, a evolução de faturamento de 2019 até 2023 dentro do negócio de franchising. Então, de 2019 para 2023, considerando todos os segmentos, houve um aumento de quase 25% em faturamento. Ou seja, o franchising tem se mostrado rentável, né? Nada mais é do que a gente replicar um modelo que já deu certo, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, né? O franqueado, ele vai receber uma fórmula azeitada de todos os erros e acertos que nós tivemos,
teve erros, claro, todo um negócio, nada é 100%, né, Milena? Então, o franqueado já vai receber justamente esse formato validado, esse formato que já foi melhorado e que a gente está sempre nesse kaizen da vida, né? Melhoria contínua, todo dia, filosofia japonesa, né? De melhoria contínua. Opa, um pouquinho antes. E aqui uma informação bem bacana que a gente trouxe também da ABF. Aqui é uma informação sobre o faturamento por segmentos, tá? Então a gente tem aqui o segmento de saúde, beleza e bem-estar, que é o segmento que a Pulsicor está inserida, né? Então esse é um dado bem recente, tá, pessoal? A última informação que nós temos da ABF é o primeiro semestre de 2023, ou seja, bem atualizado. De 22 para 23, um aumento em faturamento de 21% no setor. Então, isso é um dado muito importante para quem quer investir numa franquia, ou seja, o setor de saúde, beleza e bem-estar, ele está em alta, né? Então, se a gente for olhar ali na tabela, nós só estamos atrás de hotelaria e turismo, que é um setor que cresceu mais do que o nosso, único. Então, a saúde, beleza e bem-estar, 21%, em número de unidades, aumento de 6%. Então, isso são dados assim, né, da ABF, não são dados, né, é de uma fonte muito segura, muito correta, né, idônea, para mostrar que realmente o segmento é próspero, né, e nós estamos inseridos neste segmento. E aí vem a pergunta, né? Tem interesse em ser um franqueado? Nós desejamos que muitas pessoas sejam, né? Nós estamos trabalhando para isso. Obrigado. Quem desejar, né, a gente deixa, quem está nos acompanhando pelo YouTube, a transmissão, os presentes aqui também, a gente deixa esse QR Code. E já existe uma página que a gente muito orgulhosamente anuncia hoje para vocês. Queremos agradecer aqui o Robson, que fez toda a nossa assessoria de marketing digital e de landing page, apresentação, enfim. A gente tem hoje uma página que se chama Landing Page, onde o interessado ele vai conseguir se cadastrar para que a gente consiga avançar nesse processo de negociação de franquia. Então, quem tem interesse pode escanear esse QR Code ou acessar franquias.pulsicor.com.br. A gente consegue mostrar um pouquinho a landing page agora? Uma coisa muito importante, né, Luiz Eduardo, é que mesmo antes do lançamento, nós já estamos, não podemos divulgar ainda, mas com uma franquia já fechada, tá? Então, o nosso objetivo, como a gente comentou, não é abrir várias, assim, uma atrás da outra. Nós vamos nos dedicar, normalmente, né, pelo menos nesse primeiro ano, a 2 franquias, para que elas deem certo, para que elas tenham prosperidade, como a gente tem também. E foi algo que a Milena depois vai falar um pouquinho, né? Quando a gente tem uma franquia, existe uma equipe que vai vender a tua franquia, né? E a gente não vendeu, assim, nem chegou a oferecer, digamos assim, né? E isso é um motivo de muito, 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 muito orgulho para nós saber, né? E neste lugar que já está fechado, nós tivemos 5 interessados no mesmo local. Então, nós ficamos muito felizes e, em breve, a gente já vai divulgar onde será a primeira franquia da Pulsicor, além de Itajaí, né, e Florianópolis. Gente, então, com muito carinho, a gente apresenta para vocês. Essa aqui é a landing page, é uma página então, que foi criada para que o interessado na franquia ele consiga acessar já algumas informações. Ele vai conseguir também preencher esse formulário, é um formulário bem simples, em que a gente vai poder iniciar esse contato, né, e, eventualmente, progredir na negociação para a abertura de uma franquia. Podemos só rolar um pouquinho para baixo para mostrar? Então,
Essa é a nossa cara, a gente tentou deixar com o nosso perfil mesmo, né, com o nosso jeitinho. Aqui tem toda a navegação dela, né, da LP, os motivos um pouquinho mais enxuto. Lá embaixo também tem o vídeo institucional, para quem gostou. Lá no final da landing page vocês conseguem também assistir o vídeo, novamente, que também está no YouTube. Né, um pouquinho dos nossos valores. Né. Aqui nós temos alguns depoimentos assim, de pacientes que falam sobre a experiência de ser Pulsicor, né? Então, para a gente é muito gratificante. Eu agora gostaria de fazer uma abertura, né? Uma fala, porque se a gente chegou aqui, mais uma vez, foi em função das pessoas que trilharam conosco, juntos. E teve uma pessoa que foi e que é muito especial para nós e que nos guiou neste caminho. Né? Quando a gente decidiu iniciar o processo de franqueamento da Pulsicor, a gente ficou muito preocupado, né? Quem nos assessoraria nesse processo? Né? A gente busca sempre, para quem nós temos vários fornecedores aqui, né? Eu sempre falo muito nisso, que os nossos fornecedores têm os mesmos valores da Pulsicor. São honestos, são éticos, são transparentes, são pessoas de valor. E a gente buscava alguém que também tivesse esses valores, né? E a gente encontrou. Então eu gostaria de passar a palavra agora para a Milena. Por favor, Milena. Apresentando rapidamente, a Milena é CEO da Franquear, que é uma empresa que nos assessorou e está nos ajudando em todo esse momento. Então, agradecimento a Milena e agora passo a palavra para você. Obrigada, Luiz, Flávia. Estou muito, muito, muito feliz de verdade de estar aqui. Fiz questão de vir. A gente não consegue participar de todos os lançamentos, né? Mas a Pulsicor, parafraseando até o coração, né? Uma rede do nosso coração. E fiz questão mesmo de vir aqui, sobretudo por esses dois seres humanos que estão aqui. Logo no início, né, desse processo da negociação, o Luiz falou sobre a questão dos princípios e dos valores. A Franquear é uma empresa de negócios. Né? Nós não somos uma empresa de filantropia. Porém, nós lutamos muito para preservar princípios e valores e, acima de negócios, fazermos grandes amigos e pessoas que verdadeiramente entendem o franchising como uma ponte para muitos outros empreendedores que buscam apoio, que buscam orientação de forma sólida, sustentável. A Flávia comentou sobre alguns investidores que trazem o dinheiro da vida toda para esses investimentos. E realmente isso acontece o tempo todo, o tempo todo. Vendem-se casas, pegam economias, com o sonho de empreender. E para que isso dê certo, eu falava um pouquinho com o Robson ali fora, que infelizmente nós vemos muitas redes entrando para o franchising e outros canais de expansão, licenças, concessões, redes próprias, e sem o suporte adequado, essas redes elas permanecem no mercado por 2, 3 anos e saem do mercado. E todos aqueles investidores que fizeram seus investimentos, infelizmente, em alguns casos, passam por esses momentos tristes, né? E quando nós iniciamos o processo de negociação, Deus é muito bondoso com a gente. Ele sempre traz pessoas acima de dinheiro, porque o dinheiro nós entendemos que é uma consequência, a escala é uma consequência. E nós encontramos também na Flávia, nas reuniões noturnas, a gente fazia reunião, gente, depois do expediente, né, Flávia? 11 horas, meia-noite. E eu achava aquilo assim, falei, cara, eles fazem questão de cumprir a agenda, de não deixar o paciente na mão, e ainda assim, ainda que estivessem falando da prosperidade, da escala, a prioridade eram os pacientes. Então, para Franquear, falar rapidamente da Franquear para vocês, é uma empresa de 13 anos, todo o time gostaria muito de estar aqui, eu trago o abraço de todos, né, de todos os consultores que foram envolvidos no processo, todos os parceiros,
Nós somos sediados em São José do Rio Preto, atendemos 21 estados hoje, aqui no Brasil, negócios também em Paraguai, Estados Unidos, Europa, são clientes que escalam por um determinado patamar aqui no Brasil e depois tem no seu radar, e por que não Puscor, né, Flávia? Irem para outros países. Então, nós atendemos hoje marcas como o Burger King, nós fazemos todo o processo de escala deles aqui no Brasil, estão em mais de 100 países, IG Piscinas em mais de 55 países. Aqui na região, nós atendemos a Empório da Beleza, que está já aqui no Brasil com 160 unidades, e Europa. Aqui em Balneário Camboriú, a Nexmob, a X8, e agora, levando para todo o Brasil também, Pulsicor. Não sei se eles estão preparados para isso ainda, eu sempre tenho a impressão que não. Eu me lembro das primeiras reuniões, e eles falavam assim, Milena, mas por que aquilo que a Flávia explicou hoje para vocês, né? Por que alguém compraria uma franquia da Pulsicor? E aí, pelo pouco que eu os conhecia, eu já ia colocando luz sobre tudo aquilo que eu estava percebendo deles, né? Tudo que eles já entregavam. E o sucesso deles e o amor pelo que fazem é tão grande, que eles achavam que aquilo ainda era pouco, era pequeno. E aí a gente conversando, para um pouco pequeno, para um processo de escala, né? Não para o que faziam na unidade. Sempre olhando para esse processo de escala. E aí, conforme a gente foi conversando, lembra, Lu, que você falava assim, nossa, gestão, a gente tem essa expertise de gestão, tem a metodologia que foi criada. E isso tudo vai conduzir outros empresários para terem o mesmo sucesso. A Franquear ela é conselheira de um movimento global chamado Capitalismo Consciente, e um dos 4 pilares do capitalismo consciente é a gestão humanizada. E quando eu fui conhecendo um pouco mais o formato de relacionamento que se tem dentro da Pulsicor, ele corrobora exatamente com esses princípios do capitalismo consciente, que é uma nova forma de enxergar negócios. E o capitalismo ele entende que, para que eu ganhe, vocês não precisam perder. Todos nós podemos ganhar juntos. E a Pulsicor já praticava isso, pratica e vai ter a oportunidade de praticar isso cada vez mais por todo esse Brasil. O Brasil ele é o 3º país do mundo em franchising. Embora relativamente novo aqui, né, nós estamos há pouco mais de 60 anos no franchising brasileiro, nós já alcançamos essa posição. E, caminhando para finalizar aqui a minha participação, quando nós ouvimos aqui, né, toda essa vantagem em ser um franqueado Pulsicor, o processo de formatação que a Flávia e o Luiz comentaram de 1 ano, ele é extremamente detalhado, extremamente estudado, porque não apenas o franqueado, quando vier, não apenas vai entender o que deu certo, mas também entender o que não deu certo. Muito dinheiro foi investido para que eles chegassem até aqui, muitos erros, né? E o franqueado ele também compra essa inspiração, compra o caminho a seguir e compra também o que nós chamamos de custo do aprendizado. Ele não vai ter que fazer os investimentos que foram feitos, ele vai encurtar esse caminho, ele não vai errar como eles erraram. Não que a gente não vai errar, né? Nunca. A Flávia, eu acho que a Flávia também comentou da possibilidade do erro, e isso só acontece, a gente só erra se nós estivermos buscando o crescimento, se nós estivermos buscando a inovação. Então, é claro que em alguns momentos a gente vai errar, mas pelos princípios e valores que são formados dentro desse negócio, a gente erra, mas a gente consegue consertar juntos, né? E ouvindo vocês falarem, Flávia e Luiz, lembrei muito de uma frase que eu gosto muito, que eu quero deixar aqui com vocês. Nada antes e nada depois. Tudo no tempo de Deus. Foi uma trajetória linda, que todo o nosso time, mais uma vez, tem um orgulho muito grande em representar essa marca. É uma emoção, eu estava vendo o vídeo ali já emocionado, porque a Franquear, quando ela participa de um processo de formatação, ela é corresponsável por isso, né, por ver essa marca em todo o Brasil. Então, que Deus continue conduzindo a vida de vocês, que vocês consigam ter muito discernimento, muita paciência, muita saúde. Parabéns às famílias também. Eu sei muito bem o que é isso, né? Minha família está lá, para que eu esteja aqui.
E, então, que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Eu agradeço muito a confiança e a oportunidade que vocês me deram de trazer a Franquear nessa trajetória. Obrigada. Obrigado, Milena. A gente agora abre, depois de feita toda a exposição, né? Gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós recebemos, como a gente tem alguns participantes online, né? A maior dúvida é sempre, qual é o valor? Sempre. Neste momento, a gente quer apresentar o que é a franquia PulseCore, né? A gente deixou ali o nosso link para quem tiver interesse de saber mais detalhes, deixar lá seu contato e nós marcaremos reuniões individuais, tá, para passar valores e detalhes, né, do negócio. Muito obrigada. E agora nós vamos fazer um brinde e curtir um pouquinho esse momento. Muito obrigada a todos.